15 de outubro. E as coisas seguem acontecendo. Vejam, ontem, aqui no Rio Grande do Sul, fizeram um debate na Rádio Gaúcha, Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite. Onyx foi perguntado sobre o seu ato homofóbico. A resposta foi no sentido de que Eduardo Leite estaria se vitimizando. Terminado o debate, proposto o cumprimento entre os dois candidatos a governador, Onyx Lorenzoni negou o cumprimento. Qual é a surpresa? Toda surpresa. Mas toda surpresa no sentido da desfaçatez. Porque o que o Onyx é o que ele é, todos sabem. Mas o ápice da grosseria, que é num debate público, onde dois cidadãos buscam o governo do Estado e alguém negar cumprimento ao adversário político, não é só o máximo da grosseria, é a expressão máxima de quem é aquela pessoa que nega o cumprimento. É a incivilidade. É aquele cara que é incapaz de conviver com o divergente. Quando se busca um cargo público e o cara é capaz de fazer o que ele fez, está registrado. As manchetes em jornais do centro do país registraram isso. Registraram a bolsonarização da política. Registraram o ato simbólico que concentra o que eles pensam sobre o fazer político. Para eles não há adversários na política, existem inimigos e, como diz Bolsonaro, inimigos a serem extirpados. Para eles, que se abraçam em fuzis, que afirmam por todos os cantos que o inimigo deve ser eliminado, extirpado. Para eles, a política é um ato de ódio. Quando eu falo aqui na estética da violência, eu estou falando disso. Existe um padrão estético que é montado, que é capaz de mostrar a matriz política desta gente. E quando eu digo que isto é um método, que isto é um modo de fazer política, eu estou dizendo que é a partir destes atos, que não são pequenos, são enormes, que nós podemos identificar as pessoas como elas são. O bolsonarismo é grosseiro, é grotesco. Esses machões, como aconteceu com o Onyx, dentro da Assembleia Legislativa, se ajoelham diante de pastores que não temos a menor ideia de quem sejam, que não têm história, que não têm nada entregue para a sociedade. Esses são os machões, homofóbicos, racistas, misóginos, preconceituosos, adoradores do ódio, praticantes da necropolítica. A necropolítica não é uma invenção minha. A necropolítica é um conceito de como fazer política a partir da eliminação do outro. Vejo que Bolsonaro nunca, jamais se solidarizou com os mortos da Covid. Eles são negacionistas, anti-ciência. E Onyx Lorenzoni, perguntado pela mediadora do programa
se tomou a vacina, ele, médico veterinário que é, disse que não, porque a ciência não a teria comprovado como eficaz. Quase 700 mil brasileiros morreram por conta de Covid. Com a chegada da vacina, o resultado está aí para que todos vejam. E mesmo assim, eles seguem falando como se nada tivesse acontecido. Este é o Onyx Lorenzoni, aquele que tem no antebraço gravado: João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois recebeu 200 mil reais de um frigorífico ilegalmente, foi lá e pediu perdão para o Sérgio Moro, aquele juiz que virou ministro do Bolsonaro, que saiu do governo Bolsonaro, virou senador da República e agora apoia Bolsonaro. Aqueles caras da Lava Jato. Eu ainda vou falar sobre Itália. A Itália ainda vive os efeitos da Operação Mãos Limpas. Nós ainda, por muito e muito tempo, viveremos os efeitos da Lava Jato. Não tenham dúvida sobre isso. A história vem sendo mostrada, vem sendo registrada. O que incomoda é ver que existe uma sociedade que é quase igual a essa gente. Porque essa gente sai e esta sociedade fica. Quando eles vão para o templo de Nossa Senhora Aparecida para lacrar, tinha gente, apareceram os vídeos, querendo suspender o badalar dos sinos da Basílica, porque Bolsonaro ia falar. Eles foram lá para adorar o mito e não a santa. Eles foram lá para lacrar os católicos. E tem uma sociedade que embarca nessa. Mas que sociedade é essa, fundamentalmente? É o que eu chamo de a classe média, inculta. Aqueles que adoram ir para a beira da praia beber um espumante vagabundo para fazer de conta que pertencem à elite brasileira. Não se deram conta, eles estão fora disso. A classe média é aquela que está tão perto da pobreza, que tanto teme, e tão longe da riqueza, que tanto almeja, que é capaz de produzir barbaridades civilizatórias. Famílias estão fraturadas, algumas definitivamente. Grupos de amigos de décadas se desfizeram. Por conta de quê? De uma estética da violência, da intolerância, que não considera o oposto como um simples oposto. E no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni é a mostra cabal disso. Quando um cidadão nega cumprimento a outro cidadão, prestem atenção, porque um cara desses é capaz de fazer loucuras. Portanto, não pense duas vezes. Por mais erros que tenha tido Eduardo Leite, por mais erro que ele tenha cometido em não apoiar Lula em vista das bandeiras humanitárias, faça campanha e não eleja Onyx Lorenzoni. Isto é muito importante para todos nós.